King, com o risco de perder o título de homem mais forte do mundo, o segredo do Amai Mask revelado e os novos heróis classe S que podem infernizar a vida do Saitama. É tudo que temos no novo capítulo de One Punch Man, mas tem muito mais coisa obscura que está por vir que você nem imagina, e é isso que eu vou te explicar agora. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo 188 de One Punch Man começou mostrando 3 sombras em um dojo no topo de uma montanha isolada, na cidade G. Essas pessoas são todos discípulos do samurai atômico, o Iaian, Okama Itachi e Bushido, que parecem estar investigando a vida pregressa do Amai Mask. Okama Itachi fala que não existe nenhum dado da vida do herói da classe S antes dele entrar na associação, enquanto Bushido fala que o rosto do herói muda constantemente, mas não há informações de uma cirurgia plástica ou qualquer outra transformação robótica, chegando à conclusão que essa talvez seja a transmutação, a sua habilidade secreta de mudar de forma. Iai conclui que se esse for o caso, o problema é até maior, já que o Máscara Doce poderia ser qualquer um, e nesse caso faria bastante sentido não haver nenhum dado sobre a sua vida passada. Quem está acompanhando a série Invasão Secreta sabe do que eu estou falando. Só que a gente sabe muito bem que a Associação de Heróis não liga nem um pouco em investigar seus membros, já que temos o McCoy fazendo todo tipo de atividade escusa nos bastidores e também o Metal Knight agindo livremente por debaixo dos panos. Até mesmo o Saitama, que é o protagonista da obra, a gente não sabe nada. Só que o careca não é um galã que vive nos holofortes da associação, então faz muito sentido essa investigação dos pupilos do Atômico Samurai em relação ao Máscara Doce. Bushido fala que ele pode ser um espião da Neo Hero, só que essa informação não bate, já que o Amai Mask é bem mais antigo na associação do que a base de criação da nova organização. Se fala que ele tem tudo o que quer na associação de heróis, então o que poderiam oferecer a ele de novo? Eu diria que nada. O herói classe A Rank 4 ainda fala que na luta do Amai Mask contra a Princesa Doss, ele sente a mente do herói dividida, como se ele quisesse acabar com os monstros, junto com todos os heróis que eram reféns dela. Isso é no mínimo estranho. Iai diz que também notou isso, que nessa situação a sua sede por sangue era clara, chegando a comparar o Máscara Doce com um monstro sem coração. Sem saber o que pensar, os 3 heróis da classe A falam que irão continuar investigando, em segredo, concluindo que não há nada mais perigoso que alguém que não tem nada a perder. Okama Itachi ainda completa dizendo que eles também desconfiam que o Máscara Doce já foi um humano, mas que pode ter ingerido células monstros, passando assim por uma monstrificação e lutando a todo custo para que a sua verdadeira identidade não seja revelada. Só que eu vou além. Para mim, o Máscara Doce era um monstro que queria virar um humano e conseguiu fazer isso, meio que de uma forma não definitiva. E se você levar em consideração as loucuras que já vimos em One Punch Man, isso é perfeitamente normal e possível. Dentro do dojo, vemos o funeral do Zanbai e do Amahari, aqueles 2 espadachins lendários, membros do Conselho do Mestre da Espada, que foram mortos pelo Água Natural Maligna, fundido ao fio refeio durante o arco da invasão ao QG da Associação de Monstros. Lembra que o Nichirin, o terceiro membro desse grupo, teve metade do seu corpo dissolvido pelo vilão, e só não morreu porque teve as partes repostas por um esqueleto robótico, que muito provavelmente foi dado a ele pela Neo Heroes, o que faz dele um novo membro dessa organização. No funeral, além do Nichirin e do Kamikaze, vemos 2 novos rostos, que muito provavelmente vão se juntar ao time de heróis, o Shidou, o filho do Zanbai, e a Yuta, a filha do Amahari. Não sei o Shidou, mas fica claro pra mim aqui que a Yuta vai se tornar uma heroína da classe S da Associação de Heróis, e vai ser mais uma daquelas que infernizam a vida do Saitama. Eu até apostaria nisso. Primeiro que ela falou que vai buscar por vingança contra qualquer monstro que fez parte da associação, e pelo que fizeram ao seu pai, o que parece bastante com aquele arco do Genos antes de conhecer o Saitama. E segundo, que claramente ela está em busca de um mentor, mas por algum motivo esse alguém não é o Samurai Atômico. Então pode apostar que ela vai entrar na equipe, vai conhecer a força do Saitama e vai fazer aquela famosa pergunta: posso ser sua discípula? E eu só imagino o Saitama respondendo: Mas nem a pau. Kamikaze ainda pergunta ao seu mestre se ele ia ficar bem com aquele novo corpo, e o ancião explica que ele já dominou sua parte robótica faz tempo, assim como um grande espadachim que faz de sua espada parte do seu corpo, espalhando o ki nela, e então ele faz uma demonstração usando apenas uma maçã. Nichirin gira sua espada e faz um corte limpo nela, com a maçã ainda no ar, e enquanto a montanha na frente dele se despedaça, a maçã permanece intacta, deixando todos abismados. O velho então explica que a maçã também foi cortada, enquanto o samurai atômico diz que a fruta nem sentiu o corte, e que aquilo era a técnica suprema do ancião. Só que isso não é algo novo, já que tanto Saitama consegue fazer isso com seus punhos, como até o próprio Genos, depois de sua atualização mais recente. Kamikaze fala que o velho ficou ainda mais forte depois de quase bater as botas, e isso era incrível. E Nichirin rebate, perguntando o que ele faria daqui pra frente, já que o seu maior rival e o motivo dele ter entrado na associação decidiu se aposentar. O herói da classe S responde que no passado sim, ele entrou para os heróis por causa do Bang, mas que existia muito mais que rivalidade dentro da vida de um herói, lembrando da vez que lutou ao lado dos classe S contra os executivos da Associação de Monstros. Atômico Samurai ainda fala que ainda existe um homem dentro da classe S que ele precisa superar, e esse alguém é o King.
Na cabeça dele foi o King que derrotou o Platinado e os outros vilões com um só golpe lá atrás, o que tá longe de ser verdade. Nichirin fica um pouco decepcionado, mas sorri, o que pode ser mais um indício de que ele queria levar o seu companheiro para Neo Heroes, mas preferiu ficar na sua, respeitando a decisão de seu colega. O herói então vai embora, encontrar os seus discípulos, enquanto o velho conclui que o seu amigo tinha mudado, já que antes ele parecia bem mais intolerante com as pessoas, o que é bem verdade, porque basta lembrar da cena em que ele encontra o Saitama, se recusando a apertar a mão do careca, depois de julgar ele como um herói fraco. Nichirin ainda fala que talvez ser um herói não seja algo tão ruim, já que ele concluiu que o Atomic Samurai conheceu várias forças poderosas depois de entrar na associação de heróis. E de novo, isso é mais um indício de que esse cara entrou para Neo Heroes. Fica aí duvidando e daqui a pouco a gente vai ver ele por lá. Na página seguinte, vemos o Saitama e o Genos voltando ao QG dos heróis, enquanto vemos que o Forte tinha acabado de terminar a casinha de cachorro para o Hoven e o Black, que diz que precisa fingir ser um animal até conseguir recuperar suas células. Ao ver o Genos, o Forte fica impressionado com o network que o Saitama tem, enquanto o Black se esconde com medo de ser reconhecido pelo Cyborg. Só lembrando que o Genos não sabia desses novos bichos de estimação do Saitama, e muito menos que eles eram monstros. Que é um pouco bizarro, já que lá na primeira temporada ele tinha um detector que avisava a ele quando uma ameaça se aproximava a quilômetros de distância. Só que pra mim, ele ficou tão bugado com o fato de que o seu mestre vai dividir a sua atenção com mais 3 indivíduos, o Forte, o Hoven e o Black, que até ignorou esse alerta. Só isso explicaria. O Saitama diz ao Genos que o Forte é o seu vizinho e que passou a fazer uns favorzinhos pra ele. E o Cyborg, já pistola, avisa ao herói que ele precisa entregar o seu apartamento, porque as suas coisas já estão chegando e esse é o único apelo mais próximo do seu mestre, que vai ficar disponível. Muito bom. Enquanto isso, na cidade M, descobrimos que o King agora está morando em um apartamento badalado do centro da cidade, o que faz muito sentido, já que ele quer a todo custo fugir das obrigações de heróis. E não teria como ele viver lá no QG, onde toda hora tem uma nova missão arriscada. Só que eu fico pensando se essa é mesmo a jogada mais inteligente, porque viver perto do Saitama garantiria a ele meio que uma sobrevivência. Vemos que o Atomic Samurai tinha ido até a casa do King, mas não era para dar as boas-vindas, e sim para desafiá-lo para um duelo, a fim de saber quem era o mais forte. Só que o King não estava, fazendo com que o Samurai Atomic resuma toda a sua viagem em apenas comer com seus discípulos em um restaurante, concluindo que o King na verdade tinha saído para derrotar alguns monstros. Com fome, Kamikaze fica pistola quando vê um prato de atum passar direto pela mesa dele. E quando ele vai tirar satisfação com o cliente que tinha roubado seu prato, ele descobre que aquele era o King disfarçado, revelando que nunca ia imaginar encontrar o herói mais forte da Terra ali naquele lugar. E tá na cara que o restaurante deu prioridade ao King, como sempre, já que não vimos em momento nenhum ele por ali antes dos outros heróis chegarem, o que faz dele de novo o maior sortudo de One Punch Man, como eu explico bem nesse vídeo que mostra o poder oculto do King. O capítulo acaba com o Samurai Atomic desafiando o King, enquanto o herói fica tão assustado que deixa o seu motor King suar. Então no próximo capítulo já veremos a próxima grande luta de One Punch Man, King vs Atomic Samurai. E se você pensa que o Kamikaze vai ter vida fácil, é porque você não sabe o que aconteceu lá na webcomic. Ficou curioso? Então se inscreve no canal e ativa as notificações, que eu prometo trazer a análise do próximo capítulo dessa história, que você vai perder se não tiver aqui inscrito no canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que gosta de One Punch Man. Até a próxima, falou!